E eu tenho o gás carbônico, que é o principal componente, cumprindo a sua principal missão. Você pode ver o perlage deste espumante, claro. Então isto vai se desprender de forma muito lenta, você vai demorar 10, 15 minutos em bebê-lo e ele vai estar desprendendo gás e você vai estar bebendo desde o início ao fim um produto com todo esse volume de gás que ele ganhou em 6 meses, em 5 anos de maturação na própria garrafa. Então você veja a diferença com este. Este quase não tem mais gás, este vai ficar desprendendo durante... Este não tem o anel em cima. Então quando você tenta sentir os aromas deste espumante, eles estão reprimidos por a falta de gás. Este aqui não. Este o gás desempenha a função principal, que justamente destacar os aromas, e na boca aquela plenitude de gás carbônico que faz com que os seus poros da boca se abram e você fique pronto para você saborear pratos que harmonizem com os espumantes. Adolfo, e a água? É o acompanhamento ideal para o espumante? A água é um acompanhamento ideal para qualquer refeição, onde o vinho ou o espumante deve harmonizar, digamos, amigavelmente com o prato. Por quê? Porque ela permite que você limpe o paladar e esteja e sinta os sabores da bebida ou do prato com maior intensidade, com mais... Agora, é um componente que deve estar sempre presente. Agora, não é obrigatório, mas é um componente que ajuda em determinado momento em que você, na metade da refeição, você poder renovar a sua limpeza gustativa. Isso é interessante. A água com gás interfere, já que o espumante ele tem gás? Não, acho que a água com gás não é um bom companheiro. Água com gás, eu recomendo água sem gás e não muito gelada, porque o frio também insensibiliza suas papilas e o gás carbônico atrapalha. Então o ideal é água sem gás, não muito gelada. Bom, depois dessa aula de como resfriar, servir corretamente, vamos agora degustar esse espumante Brut Rosé. Perfeito. Como nós degustamos um espumante? Primeiro observamos o tamanho da borbulha e a persistência da espuma. Significa tamanho bem pequeno, um espumante elaborado mais demoradamente. E a persistência precisa durante 10, 15 minutos de prender gás. Depois nos aproximamos ao nariz, não estimulamos como fazemos nos vinhos. Nos vinhos geralmente fazemos isto, para que para você provocar uma evaporação e destacar os aromas. Aqui não precisamos, porque o gás carbônico cumpre essa função. Simplesmente aproxima o nariz, você vai sentir todos os aromas concentrados aqui. E por último, coloca na boca, recomendando primeiro um gole inicial na ponta da boca para você sentir o volume de gás. Porque é possível que por uma taça bem lavada, mas mal enxaguada, você não tenha um perlage adequado. E as pessoas botam muito detergente e depois não enxaguam o suficiente. Aí o que acontece? O espumante aparentemente não tem gás. Aí você, como tira a prova? Colocando na parte anterior da boca, você vai sentir todo o volume de gás aparecendo. E por último, você engole e sente o prazer de beber Um Adolfo Luna. Exatamente. Saúde. Saúde. Veja agora como cada detalhe é importante para a preparação de um jantar harmonizado. A arte de harmonizar vinho com alimentos torna a experiência gastronômica muito mais rica. É realizar uma verdadeira viagem aos prazeres gustativos. Nessa harmonização, que aconteceu no restaurante La Lupa, 2 personagens foram fundamentais para que o jantar ficasse ainda mais prazeroso. Bom, na determinação de um cardápio harmonizado, a presença tanto do chefe quanto do sommelier é importante. Os dois têm que agir em harmonia. Ora, o que existe preliminarmente? Existe uma carta um menu do restaurante, no qual o sommelier pode escolher uma sequência. Ou então, o chefe, para aquele caso especial, vai estabelecer uma sequência de pratos também especiais. Seja um caso, seja como o outro, o trabalho do sommelier será, primeiro, verificar qual a comida mais leve e qual a mais pesada, e o outro trabalho dele vai ser verificar como ele vai ajustar cada comida daquela ao seu vinho específico, ao seu vinho harmonizado. De que forma que isso é feito? Bom, em primeiro lugar, ele presta atenção
na estrutura ou no corpo do vinho versus o peso da comida. Os dois devem estar integrados. Vinhos leves para as comidas leves, vinhos de médio corpo para as comidas de certa estrutura, mas não tão pesadas assim. E finalmente, vinhos encorpados para as comidas mais pesadas. E por último, sempre é bom ter algo doce, já que durante todo aquele tempo a pessoa se serviu de sal. Então está no momento em que ele vai querer compensar aquela presença do sal com alguma coisa mais doce. Poderá ser ou um vinho doce ou um espumante semi-seco, junto com uma sobremesa, poderá ser uma fruta ou um doce. O vinho de boas-vindas vai ser o espumante Adolfo Lona Brut. Vai se seguir um Adolfo Lona Rosé, um belíssimo vinho rosé do Rio Grande do Sul. Vamos ter a seguir um vinho espumante Adolfo Lona Brut, porém feito pelo método champenoise, pelo método da Champagne, o que o faz um vinho um pouco mais encorpado do que o anterior. Passaremos, quando se tratar de uma comida um pouco mais condimentada, para um espumante Adolfo Lona Nature, nature significando sem nenhuma quantidade de açúcar e, portanto, bem seco. E então, nesse momento, passamos para a parte das carnes, que vai exigir vinhos tintos. O primeiro desses tintos será o Penedo Borges Cabernet Sauvignon, da safra 2007, com 14% de álcool. Vai se seguir um Penedo Borges Gran Reserva Malbec, da safra 2005, um vinho com um pouco mais de estrutura, mais longevidade, está com 14,5% de álcool. E para fechar toda essa sequência, nós vamos usar um vinho espumante demi-sec, também do Adolfo Lona, que vai se ajustar à sobremesa. Essa vai ser a sequência dos vinhos nesse jantar. Todos os detalhes são fundamentais para que o jantar não agrida ao paladar. Por isso, o cardápio foi muito bem elaborado pelo chefe italiano Alessandro Narduzzi, que aproveitou para colocar no cardápio, entre os pratos principais, um delicioso risoto com tinta de lula. Esse prato è un prato ben tipico mediterraneo, a tinta di lula, che è do sud d'Italia, da Sicilia. È un prato che, pensando che è un po' ben forte, preto, assim, con la tinta di lula, pensa che è ben pesato, ma è un prato ben leve, semplice. Accompagniamo un risotto di tinta di lula con una lula risciata, che la gente va bene. Vamos a risciare la lula con mexilhão, un po' di farina di rosca, manjericão, e vamos a colocar em cima do risotto depois, para finalizar o risotto, depois de ser pronto. Ele, a base do risotto è come tutti i risotti, solamente perfetto un molho a base di tomate, com a tinta di lula giunta no final, fica bem preto. Agora, é um sabor bem di mate, tem quel sabor di maresia, bacana, casa bem com vinho branco, spumante, rosé. Com uma mesa tão bonita dessas, não dá para ficar somente olhando. Um brinde aos bons vinhos aliados à boa culinária. Em instantes, você confere a nossa agenda, conhece o trabalho de um barista. Eu volto já. O complexo gastronômico Vila Gourmet é perfeito para todas as ocasiões.